Boa tarde, na paz do Senhor. Continuo me chamando Armando. Bem-vindos, todos que nos visitam aqui pela primeira vez. Quantos estão pela primeira vez aqui hoje à noite? Levanta a mão e receba um abraço aí. Um abraço, um abraço, um abraço. 1, 2. Aí também tem, não tem? Por aí? Eu não vi, não virei para lá. Abraço, abraço, abraço. Pronto. E aí, nós vamos para a nossa última aula em Apocalipse. Tudo pronto aí, classe? Eu vi alguns avisos importantes aqui no boletim que eu queria só destacar, embora não seja momento de aviso, mas dizer que nós temos um blog no jornal O Povo, no portal O Povo também, chamado Cotidiano e Fé. Acessa, é muito importante. Eu escrevi uma matéria sobre o Papa Rei, então, se tiver interesse, e nós estamos convidando você a acessar, porque é isso que sustenta o nosso blog lá, nós não queremos perder o espaço. Então nós temos vários escritores, né, várias pessoas que escrevem artigos lá, então dê uma olhadinha lá, certo? Blog, Cotidiano e Fé, está lá no portal do Povo, tá bom? Acampamento de jovens também, esse final de semana que vem, além de um programa maravilhoso que vai ter domingo de manhã, não é isso, Zé? Café da manhã começando 7h30, 7h30, vem tomar um café da manhã aqui e celebrar a ressurreição do nosso Senhor em comunhão com os irmãos. Esse espaço de manhã aqui é muito nobre, muito gostoso. Aproveite. E à noite nós teremos o culto normalmente, tá certo? Então, vamos aproveitar. E acampamento de jovens, tem tempo ainda, eu acho, para as inscrições hoje à noite. Vamos abrir juntos no Apocalipse capítulo 19. Livro do Apocalipse, capítulo 19. Eu convido você a ficar em pé, quem quiser e quem puder, não é obrigado, nem na hora do louvor, nem depois, nem agora, só para mudar de posição um pouquinho, tá bom? Antigamente na igreja eu ouvia o pastor dizendo em reverência à palavra de Deus, vamos ficar em pé. E o cara que ficava sentado lá, né? Ele não era reverente, mas aqui não tem isso não, pode ficar sentado que você é reverente do mesmo jeito, certo? Não é o gesto que vai te fazer mais ou menos reverente, então é só para mudança de posição mesmo e vocês aguentarem mais uma hora pela frente. Livro do Apocalipse capítulo 19, estamos chegando já ao final das grandes catástrofes da grande tribulação. E há agora um evento chamado as bodas do Cordeiro. Do ponto de vista espiritual, existe uma relação material com o casamento, como se a igreja de Jesus, todos os fiéis de todas as tribos, línguas, raças e nações, desde a era da inauguração da igreja até a volta de Cristo, esse corpo de Cristo, universal, estará na presença do Senhor dos Senhores, Jesus. E a festa, o momento, foi traduzido por João em revelação como um casamento. Por isso que é chamado as bodas do Cordeiro. É o encontro da igreja, é o nosso encontro com o Senhor da igreja, o noivo, Jesus. Depois então de passado toda essa tribulação aqui, nas descrições dos capítulos anteriores, o capítulo 19 abre essa janela que acontece durante a tribulação, exatamente as bodas do Cordeiro. Capítulo 19, a partir do verso 1 até o verso 10. Depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão. Depois disso o quê? Depois da queda da Babilônia. Depois da queda da grande meretriz, do anticristo, do homem da iniquidade. Então depois dessas grandes coisas, na sequência vem uma revelação de algo que está acontecendo no outro plano. Depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia! A salvação e glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou,
aleluia. A fumaça que dela vem, ou seja, da Babilônia incendiada, sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono e exclamaram novamente: amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou, para vestir-se como foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes ou bem-aventurados os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, verso 10, caí aos seus pés, ou seja, aos pés do anjo, que revelava a João essa visão. Ele caiu aos seus pés para adorá-lo, mas ele, o anjo, disse a João: não faça isso, sou servo como você, e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, Deus Criador, Todo-Poderoso, dono da vida, aquele que nos sustenta, aquele que faz com que até os inimigos sejam sustentados pela palavra do seu poder. Nós te adoramos, te exaltamos nesta tarde e noite. Já o fizemos desde que nos preparamos para sair de casa hoje, Senhor. Desde a nossa entrada aqui nesse lugar que temos separado para o Senhor. Desde os cânticos que nos levaram a repetir várias vezes a tua santidade, o teu poder. Que não tenham sido palavras vazias, Senhor, mas palavras com significado que realmente tragam exaltação ao teu nome. Porque assim, Senhor, nenhum demônio, nem o teu inimigo, nenhum mal pode resistir quando o teu povo te louva, como aconteceu com Davi, louvando ao Senhor e expulsando de Saul os espíritos malignos. Da mesma forma, Senhor, hoje aqui neste lugar, o teu povo tem a libertação à medida que canta em o nome de Jesus, louvando o nome de Jesus. Que haja em nós essa consciência, Senhor, para te adorarmos em espírito e em verdade. Agora que a tua palavra nos encha de alegria, Senhor, de esperança, e que saiamos daqui, Senhor, preparados, como nos desafiou o Aristides, Senhor, a resgatarmos pessoas da morte para a vida, do inferno eterno, vazio, frustrante, para uma eternidade com Cristo, preenchido pela tua presença a cada momento. Nós te adoramos, Senhor, como igreja, te adoramos reunidos agora em nome de Jesus, amém. Podem sentar, louvado seja o nome do Senhor. As bodas do Cordeiro. Do que nós estamos falando aqui? Voltando um pouquinho, uma retrospectiva do que nós vimos até aqui. Nós falamos em Velho Testamento e em Novo Testamento. A partir da vinda de Jesus, o Novo Testamento começa na cruz do Calvário. Quando Jesus ali se entrega em meu lugar, em seu lugar. O justo morrendo pelos injustos. O inocente pagando o preço do erro daqueles que poderiam ser condenados à morte eterna. Jesus, quando vem à cruz do Calvário, ele participa de um grande julgamento. O santo Deus Pai, justo juiz, envia o seu próprio Filho e recebe a vida do Filho em pagamento
daqueles que foram seus inimigos. Ele ao mesmo tempo é pai que ama e ao mesmo tempo é juiz que tem que julgar. Por isso Jesus grita lá na cruz do Calvário: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora o santo e justo juiz tinha que virar as costas e deixar que a maldade que eu cometo, meus pecados, seus pecados, nossos pecados, toda a culpa por estes atos fosse descarregada em cima da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu algo que ele não tinha culpa, mas ele o fez para me dar total e plena libertação. No Velho Testamento, Deus lida com o povo de Israel, uma nação circunscrita. O Barack Obama esteve lá esses dias, tentando a conciliação entre judeus e palestinos. A nação de Israel foi suscitada com Abraão 2000 anos antes de Cristo. Isto é história. Ele vem de Ur dos Caldeus, ali de Bagdá, terra do ex ou falecido Hussein. Então, Deus trata com Israel no Velho Testamento enquanto nação, apontando para o dia em que viria o Senhor Jesus. Israel era para ser a luz para os gentios, uma nação capaz de pregar o resgate, pregar a restauração, pregar a salvação. Mas Israel, em si mesmada, voltada para si mesma, se esqueceu completamente da missão de ir e pregar e resgatar pessoas. Israel tanto saiu fora da verdade que acabou não reconhecendo Jesus quando veio como Messias prometido e o crucificou. A partir daquele momento, há 2 textos do Novo Testamento em que Jesus diz: o reino vai ser tirado de Israel e dar a um povo que produz os seus respectivos frutos. É um dos textos talvez mais tristes do Novo Testamento ou da Bíblia toda, quando a nação amada de Deus é preterida, deixada de lado por um tempo, até que os gentios ou a plenitude de nós, ou da igreja, que somos nós, viesse. E este povo agora está incumbido da pregação resgate, como bem enfatizou aqui o nosso amado irmão durante o momento da oferta. Então agora Jesus inaugura uma nova era, a nova era da igreja, inaugurada o Novo Testamento na cruz, mas a igreja em Pentecoste, pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações, pelo menos muito bem representadas ali, no dia de Pentecoste, 50 dias depois da morte de Jesus, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som intenso, línguas repartidas como fogo, descendo sobre aqueles homens, e Deus deu a eles o dom de ouvir, cada um na sua própria língua materna, as grandezas de Deus pregada por Pedro. Naquele dia, 120 pessoas reunidas num cenáculo, nasce ali a igreja, ajuntamento. Gente que agora seria batizada em o Espírito Santo ou com o Espírito Santo, à medida que ia sendo mergulhado para dentro desse corpo. Não tem nada a ver com segunda experiência de salvação, tem a ver com a imersão, a entrada de uma pessoa que entrega sua vida a Cristo nesse corpo que começou ali em Atos, no dia de Pentecoste. E ali, judeus, gentios, gente de todas as nações, representados agora naquele dia, têm acesso a esse corpo, a chamada Igreja de Jesus. E aí vem o que nós já estudamos aqui em Daniel capítulo 9, versos 24 e 25, as 70 semanas de Daniel. Vocês estão lembrados? 7 semanas para a reconstrução do templo, 62 semanas até a vinda do ungido. Isso soma 69 semanas. Temos um hiato, um intervalo, que é o chamado tempo dos gentios, quando a igreja de Jesus está sendo formada, e aí sim, a 70ª semana, os 7 anos de tribulação, será inaugurado com a manifestação do iníquo, do anticristo, que alguns disseram seria o Francisco, né, o Papa que está aí. Já tratamos sobre isso. Há sérias indicações de que, obviamente, sérias indicações não, há indicações muito claras de que na época em que
João escreve o Apocalipse, ele se refere ao Império Romano, à cidade de Roma, cidade sentada sobre 7 colinas. Então o texto é muito claro em fazer referência a Roma naquele tempo como sendo o centro da grande prostituição espiritual. Se será esta Roma ainda na tribulação, só Deus sabe. Se é este Papa ou não, só Deus sabe. Não nos compete ficar fazendo esse exercício, porque acaba frustrando. Talvez esse Papa não tenha o perfil desse anticristo que estão prognosticando. E talvez pode vir outro, ou não. Ou pode nascer de uma religião evangélica, pode nascer de uma religião judaica, pode nascer de uma outra religião qualquer. Só Deus sabe como será esse indivíduo que enganará as nações, enganará a muitos. Então aqui abre-se os 7 anos de tribulação. E o livro do Apocalipse, então, tem 3 fases bem importantes. Antes dos 7 anos de tribulação, nós temos o fenômeno do arrebatamento da igreja. É algo descrito na Bíblia do encontro com a igreja, com Jesus nos ares. Como será? Ninguém sabe direito. Porque toda a descrição do fenômeno espiritual usa linguagem humana. E nós não temos linguagem precisa o suficiente para descrever esses fenômenos tão maravilhosos que foram revelados a esses homens, apóstolos, profetas e etc. Por isso a linguagem usada é sempre assim: semelhante a, tal qual, como, a similitude, há uma espécie de comparação, há metáforas. Não tente fazer destes fenômenos, como se diz, por exemplo, no céu vai ter rua de ouro, pense. É uma forma de descrever que lá será tão maravilhoso que o metal mais precioso que nós temos descreve comparativamente como será. Imagine, já estão asfaltando aqui a BR-116, né? Imagine asfaltando com ouro, que coisa linda. Imagina a roubalheira que ia acontecer, né? O ouro que iam colocar aí, é um negócio amarelo, acho que está mais para outra coisa do que ouro. Mas a descrição é ruas de ouro, pedras preciosas, para falar da coisa fantástica que será naquele dia. Então a igreja arrebatada, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, demonstra que a igreja não passará pela tribulação. Alguns creem assim que passará. Eu digo aqui a posição desta igreja, a minha posição, nossa posição, é que a igreja não passa pela tribulação, ela é arrebatada. E enquanto os 7 anos acontecem, aqui na eternidade, na presença de Jesus, não na terra, acontece o que nós chamamos de as bodas do Cordeiro. Deixa eu só dar uma outra palhinha em relação ao Apocalipse para você compreender. Coisa fantástica. O Apocalipse abre no capítulo 1 com a visão do revelador. Eu acho que se alguém hoje quisesse fazer uma imagem de Jesus, não é essa imagem que nós temos lá no Cristo Redentor, ou essas imagens que a gente vê em repartição pública, ou essas imagens que a gente vê por aí, essa cara de Jesus meio hollywoodiano, né? Cara de Brad Pitt, um negócio assim meio bem americanizado. Ele era um judeu, imagina, devia ter um nariz grande, devia ter características que não bate nada com isso que a gente vê nessas imagens. Quando vem as imagens de Maria, então, a gente olha assim e diz, meu Deus, esse povo nunca estudou antropologia de verdade, nunca viu o perfil. Maria não tem nada com essa carinha da Maria que mostram por aí, que é cada vez mais assim, bem, né, aquela singeleza, aquela coisa assim, que não tem nada a ver. Judia não era assim, era muito bonita, provavelmente. Aliás, a palavra Maria quer dizer fofinha. E talvez ela fosse um pouco mais, né, um pouco mais gordinha, além do normal. Então, vou falar pouco aqui, antes que as mulheres me peguem na saída. Mas a palavra quer dizer isso, Maria era fofinha, tá certo? Então, bem diferente dessa imagem. Para dizer o seguinte, no Apocalipse, capítulo 1, existe uma imagem do Cristo glorificado, uma descrição que não dá para pintar, não dá para escrever, não dá para fazer uma escultura. Mas o capítulo 1 é o capítulo do revelador. Capítulos 2 e 3, as 7 igrejas do Apocalipse. E no capítulo 4, a chamada
para João é: vem para cá, sobe para cá. A ideia é: sai desse plano terreno e vem, porque agora eu vou lhe mostrar o que está acontecendo aqui. Deus abre uma cortina nos céus e mostra o futuro para João. Capítulo 4, Deus está assentado no trono. Essa é uma visão que você precisa manter sempre na sua vida, porque nós passamos muito sufoco aqui, como a igreja primitiva passava sufoco, sendo perseguida, porque usava, falava e adorava o nome de Jesus. Você passa sufoco com a injustiça, não é sufoco da malandragem, da preguiça, da falcatrua, que às vezes os próprios crentes acabam tropeçando nessas coisas e querendo que Deus os tire do sufoco. Quer sofrer? Sofra por causa da injustiça, sofra pelo nome de Jesus. Isso aí tem bem-aventuranças. Mas afinal, quando você passar por essa tribulação, por essa luta na sua vida, lembra do capítulo 4, a visão do trono indica que o mundo não está desgovernado e que Deus está no absoluto controle de todas as coisas. Você precisa dessa visão, eu preciso dessa visão. Capítulo 5, então, tem uma coisa muito interessante que acontece. O capítulo 5 vem tem um livro selado por dentro e por fora. É como se fosse a escritura de posse do planeta Terra. E há um momento ali em que João chora, recebendo a revelação. Porque ele viu na revelação que não havia nenhum ser humano digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Essa visão é uma visão desesperadora. É mais ou menos para dizer assim: não tem bom. Não tem um honesto, direito, o suficiente para ter moral para abrir o livro da história e dar a esta história um final feliz. Por mais que os nossos governantes tentem, por mais que façam promessas, entra ano e sai ano, a gente percebe, não tem um que seja digno de ocupar um cargo público e dar à população, ao povo, à nação, aquilo que de fato precisam. Sempre há um interesse escuso por trás, sempre há uma manobra qualquer. E João chorou, como a gente chora hoje também, vendo o que é feito com dinheiro público, com a coisa pública, com o povo, com as pessoas. João chorou, até no capítulo 5, verso 5, o anjo vem e fala com ele, disse: não chores, porque a despeito de tudo isso, um foi achado digno. E é interessante que ali não diz o cordeiro, mas diz o leão da tribo de Judá. Ele foi achado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. O que ele estava dizendo é: Jesus se tornou digno diante de Deus Pai, pagou o preço. E esse mundo maluco que estava na mão do diabo, que foi tomado do homem, que o homem não tem mais controle nem sobre ele, nem sobre as suas próprias circunstâncias, nem sobre a violência cometida lá fora, nem a violência que ele é capaz de cometer aqui dentro do seu coração. O homem não é capaz de acabar com a bandalheira lá fora, também não é capaz de acabar com a bandalheira dentro do seu próprio coração. Ele não acaba com a malícia, com a prostituição lá fora, também não tem poder para acabar com a prostituição dentro do seu próprio coração. Raça falida é o que nós somos. E enquanto nós não admitirmos isso, não tem nem lugar para restauração, porque nós nos achamos tão bons, tão perfeitos, e aliás não precisamos nem de religião. Só que o povo não sabe que não é religião que resgata, não é Papa, nem Vaticano, nem igreja que resgata. Quem resgata é um ser que veio a este mundo e que, não tendo pecado, se fez pecado por nós, se entregou por nós e ganhou o direito de reinar e estabelecer um reino de justiça e abrir o livro e dar um bom cabo, um bom final à história. História de novela é assim, né? O cara me amava, ele era tão bonzinho, ele disse que me amava, ele me deu isso, me deu aquilo, ele me levou para lá, me levou para cá, ele me deu, ela me deu, ela me fez, ele me prometeu, ele disse que ia dar tudo certo, mas você tem um mais aí na sua vida? Alguém tem aí um mais? Tem? Todos nós temos.
Você confiou, você se entregou, você comprou, você pagou, você fez, você se deu, você abriu o seu coração, você alimentou, você esteve em casa, você foi fiel, você fez tudo isso, mas, é ou não é? A história com Jesus é diferente. Você era inimigo dele, você o desprezou, a sua vida estava assim, desse jeito, arrebentada, acabada, marchando para o inferno, sem domínio, sem controle sobre a sua fissura, a sua tara, essa loucura que a gente está vendo por aí, o homem descontrolado, mas, olha que interessante, Jesus entra e volta a lhe dar razão de viver, domínio, controle, capacidade de viver para a glória de Deus. É demais, não é não? Você pode estar olhando para mim dizendo assim, mas esse cara aí deve ser um santo. Coisa nenhuma. Bandido restaurado pela graça de Jesus. Capaz de fazer pior do que esses caras que estão no presídio. Mas Jesus me sustenta. Como sustenta você. Me dá prazer. Me ajuda a dizer não para aquilo que acaba comigo. E eu sei. Você sabe. Por isso, quando Jesus entra, muda a história. Amém? Você está aqui hoje, ó, já entendeu esse negócio aí? Abre o teu coração, manda ele entrar para fazer um mas diferente. Mas diferente. É uma coordenada adversativa, não é não? Pessoal do português aí, do Enem. Mas. Estava tudo mal. Mas Jesus entrou. E transformou, e mudou. E promete algo ainda muito melhor. Então no capítulo 5, Jesus desata os selos. 7 selos. Quando chega no 7º selo, que começa a falar sobre os desastres da tribulação, no 7º selo, nós temos 7 trombetas. 7 trombetas são tocadas, e Deus começa a castigar a raça humana, aliás, dando à raça humana a paga dos seus próprios pecados. A questão não é Deus castigar, não. Castigar o quê? Você polui o planeta e está querendo que a temperatura não suba? Como é? Você joga lixo, acaba com os ribeiros de água, acaba com tudo aqui, e quer que a água esteja o quê? Limpa? É consequência. Nós estamos comendo aquilo que nós mesmos produzimos, nós estamos comendo aquilo que nós engolimos, estamos devolvendo, a terra está devolvendo aquilo que nós plantamos. Então Deus não é essa de castigo, coisa nenhuma. Deus não vai castigar ninguém que não mereça. O que Deus faz é fazer com que a raça humana, o ser humano, a própria terra, colha os frutos do seu erro, do seu pecado, do seu desmando, da malversação daquilo que Deus tem dado, que são os recursos naturais. No 7º selo, nós temos 7 trombetas, mostrando que há uma intensificação do sofrimento no final da tribulação. E na 7ª trombeta, tem 7 taças, mostrando novamente a intensificação do sofrimento e da punição divina, a justa disciplina divina sobre a terra, até que Jesus Cristo volta, pisa no Monte das Oliveiras, inaugura 1000 anos, volta com a sua igreja para reinar por 1000 anos, Satanás é amarrado, e aí ele inaugura 1000 anos de justiça. Depois disso tem o que é chamado o julgamento do grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, lá no finalzinho, onde todos serão julgados por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. E aí, novos céus e nova terra. Amados, o cristianismo talvez é a única religião, se a gente pudesse chamar, que dá essa esperança eterna. Esperança fincada na história. Mas hoje à noite nós vamos falar particularmente deste intervalo celestial, desse buffet espiritual. E aqui no capítulo 19 é como se você estivesse recebendo hoje à noite um convite para um casamento. Agora pasme, você é a noiva ou a pessoa que vai estar com a igreja de Jesus ali na presença do noivo. Você faz parte desse momento. Olha o convite.
Todo o céu se regozija com a queda da prostituta Babilônia, e os primeiros versículos do capítulo 19 relatam a derrota final do anticristo e a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, que reinará sobre a terra com aqueles que foram comprados pelo seu sangue e que virão com ele na segunda fase da primeira vinda de Jesus, ou da segunda vinda, perdão. O clima é de festa, bodas, celebração, convocação solene. E os servos do Senhor respondem com 4 grandes aleluias. Um cântico de aleluia. Verso 1. Depois disso ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Aqui tem um coro celestial. Música tem muito a ver com Deus. Novo cântico, mesmo na eternidade. Por isso que o diabo usa a música para escravizar pessoas. Por isso que o diabo usa a música na noitada. Eu ouvi de um irmão que trabalha lá na beira-mar, taxista, me dizendo que nesta noite aí deve ter tido um show aí do chiclete com quê? Com farofa? Com banana, né? Ele estava me dizendo, adolescentes de 13, 14 anos de idade, vomitando dentro do carro, bêbados. Essa festa maldita permite que os adolescentes entrem. E entra porque os caras que promovem pagam propina para quem deveria estar cuidando e acaba entrando mesmo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ele contou uma bem interessante também, acho que foi um outro que contou. Diz que o taxista que mora lá no morro, num lugarzinho onde tem um bocado de gangue, ele disse que viu uns 4 ou 5 caras, todos com abadá, tudo preparado, com ingresso, mas tudo bandido. Vão para a festa, pagam o ingresso, porque depois é uma espécie de investimento, né? Paga o ingresso, aí ele volta com o celular de todo mundo, volta com dinheiro, volta com cartão de crédito, volta com um bocado de coisa. É só o que dá, é só o que tem. O diabo sabe usar música, sabe? Porque a música é boa, a música empolga, a música encanta, mas ela coloca você numa situação em que você vai acabar se destruindo. A música, ela foi feita por Deus. O diabo era um querubim músico, por isso ele sabe como usar muito bem a música. Aqui então o coro celestial se pronuncia vindicando a causa dos justos. Aleluia, salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. A palavra aleluia aqui tem a primeira ocorrência no Novo Testamento, ela só aparece mais no Velho Testamento. 4 vezes só nesse texto aqui, só nesse capítulo. E quer dizer simplesmente o seguinte: louve, exalte, levante bem alto o nome do Senhor Jeová, Jesus, o Messias. Levante o nome do Senhor bem alto. Louve com a sua vida, louve com a sua voz, todo o tempo. Louvado, 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 louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra aleluia significa isso. Diga aleluia mesmo, mas diga com sentido e significado. Agora o que é interessante aqui, olha, aleluia. Aí ele diz salvação, glória, honra e poder. Tudo que a Babilônia oferece, mas que na verdade são paródias, são mentiras baratas, são migalhas de poder, migalhas de honra, migalhas de glória, migalhas de prazer, todas destrutivas. Tudo que a Babilônia oferece, mas é genérica, é coreana, é chinaína, como diz o outro. Sabe aquele negócio que não é legítimo? É igual aqueles bichos do Paraguai que você compra, traz para cá e está oco quando você abre. É a mesma coisa, você sai de lá com a sensação de que comprou uma máquina uma câmera fotográfica. E depois, invariavelmente, problema. Então, tudo que a Babilônia oferece para você enquanto jovem, enquanto adulto, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto criança, tudo isso, salvação, glória, honra, poder. Agora o cântico diz, isso tudo de verdade pertence ao nosso Deus. Tudo vem dele.
tudo é por meio dele, e tudo deve voltar para ele. Salvação. Quem pode nos livrar, gente? Quem pode nos dar vida eterna, perdão eterno, descanso, saúde espiritual, mental, física? Quem? Senão o Senhor, senão o Senhor. Salvação só em Cristo Jesus. Glória. Tudo é dele e para ele. Talvez você se glorie nos seus feitos. Eu fiz por onde, eu comprei, eu tenho, eu conquistei, eu fiz, eu trabalhei, eu estudei, eu malhei, eu fiz por onde, eu ganhei, eu faturei, e a glória acaba sendo sua. Seus títulos, suas conquistas. Você é doutor, você se formou, você é um bacharel, você conquistou, você é um empresário, você é um industrial, você é um atleta, tudo que você conquistou. Preste atenção, você não fez nada que não tenha sido suportado, que não tenha sido energizado, que não tenha sido sustentado pela palavra do poder do nosso Senhor que está no trono. Quem te deu fôlego? Quem te deu vida? Quem te deu saúde? Quem te deu inteligência? Quem fez com que os teus neurônios funcionassem da forma que funciona? Ou você acha que é o acaso? Não, não, não. Deus ainda está no trono. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele te sustentou. Por isso, tudo aquilo que você receber de glória, devolva para Ele. Reconheça que veio dEle, tudo é por meio dEle e tudo volta para Ele. Sabe qual é a nossa resposta quando essas coisas acontecem? Aleluia! Salvação e glória pertencem ao nosso Deus. Você tem essa vida de gratidão? Aplauda o Senhor. Honra, mesma coisa, honra para Ele. Poder, como diz Paulo, tudo posso, é assim, naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Verso 2, aleluia. Salvação e glória e poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Aqui tem uma perspectiva de que o sofrimento da igreja naqueles dias de João seria vindicado pelo Senhor. Deus não vai deixar passar impune aquilo que é feito contra a raça humana, as crianças, as mulheres, o casamento, a vida, a natureza. A perseguição contra aqueles que pregam e vivem o nome de Jesus, aqueles que querem viver a verdade, que querem ser fiéis, simplesmente fazer o que é normal, nada extraordinário. A perseguição é violenta, mas saibam, Deus há de vindicar a nossa causa. Ele vai retribuir o inimigo. Ele vai cuidar da injustiça que pesa sobre a sua cabeça, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre a sua causa trabalhista, sua causa familiar. Você como mulher, você como homem, você como aluno, você como filho, você como empregado. Não tome justiça nas suas próprias mãos. É justo que você vá dar queixa na delegacia, sim. Vai lá dar queixa na delegacia, isso é normal. É justo que você recorra à justiça humana. É justo. Mas não tome a justiça nas suas próprias mãos. E não confie nem nos magistrados humanos. Eu acho que Joaquim Barbosa joga um pouco de farofa em tudo isso. E denuncia o que ele chama de conluio. Por que ele diz isso? Porque existe. Em todos, com todos? Claro que não. Aí vem aquela conversa esfarrapada, né? Ah, mas também todo mundo tem corrupção em todo canto, em todo lugar. Não interessa, assume o seu. Assume o que existe de verdade. O que é terrível. As coisas que são compradas, a injustiça. E vocês aqui, nós já fomos vítimas disso, em várias instâncias. Mas não vale a pena pegar em armas, não vale a pena fazer justiça com as próprias mãos. Lembra que lá no trono tem alguém assentado, e esse que está assentado no trono tem todo o poder. O nome dele é só Todo-Poderoso. Aleluia. Faz isso, mulher.
você está sendo massacrada, espezinhada, faz isso. Eu tenho uma amada esposa, eu acho que pela nossa caminhada aí, ela está até, né, bem cuidada, misericórdia. E quando a gente tem os embates que ela diz assim, eu vou orar, aí eu tenho medo. Porque ela não está lutando comigo, porque se for lutar comigo vai ser problema. É argumento para lá, é argumento para cá, é argumento para lá, é argumento para cá. Mas quando ela diz, não argumentar não, eu vou orar por isso. Ai. Quando ela diz isso, o que é que ela está dizendo? Ela sai do octógono e põe o Anderson Silva. Não, nem o Anderson Silva. Ela manda o Senhor dos Exércitos entrar no octógono. Estou perdido, cara. Percebe? Mulheres, experimenta isso. Tem gente que não vê o poder de Deus mudando o coração do rei, mudando coisas na nossa frente, porque não confia, não ora. Porque se esquece que todo o poder pertence a Ele. Glória a Deus. E aqui diz, verdadeiros e justos são os seus juízos. Louve enquanto espera a resposta. Talvez seja o grande lance desse capítulo, do capítulo 19, versos 1 e 2, está certo? Enquanto você está esperando a resposta, enquanto você está vendo a injustiça talvez vindo sobre você, louve, adore a Deus, diga aleluia, coloca a tua mente no Senhor, e você vai ver os exércitos serem desbaratados em nome de Jesus. Louve enquanto espera a resposta, amém, igreja? Louve, aprende isso. Só a Ele pertence a vingança. Verso 3, mais uma vez a multidão exclamou, aleluia, a fumaça que dela vem, sobe para todos sempre. Gente, a Babilônia foi destruída pelos seus aliados, os homens corruptos, eles comem uns aos outros, eles se destroem uns aos outros, eles denunciam uns aos outros, eles têm dossiês sobre o outro, eles se destroem. É assim que acontece com a corrupção e o poder humano. Mas o que Deus está dizendo aqui é uma coisa interessante desse texto, presta atenção aqui. Mais uma vez, a fumaça que dela vem sobe para todos sempre. A pior consequência do castigo divino é a eternalização da pena. Sabe o que é isso? Eu gosto de C.S. Lewis quando diz que o inferno é um lugar de tanto vazio, que era mais ou menos assim. Sabe aquele indivíduo fissurado pela droga? A fissura da droga faz o cara fazer tudo, ele vende tudo, ele rouba tudo, ele faz tudo, ele mata para obter alguma coisa para comprar droga. Chama-se fissura. O indivíduo que é fissurado em sexo é a mesma coisa, ele é doente, ele fica doente, fissurado, ele não sabe fazer outra coisa. Já viu gente fissurada pela internet? Fissurado pelo telefonezinho? É só o que tem, é a nova fissura do momento. É tão doido que se você experimentar deixar essa porcaria desligada por um dia, é capaz de você ficar doente, depressivo, se não for para a UTI. As crianças estão ficando assim. Nossos filhos estão ficando assim. As minhas não, que já não tenho mais responsabilidade. Se ficar assim é problema do marido, ou dela é com Deus. Mas nossos filhos, nossos netos, cuidado. O papai e a mamãe acham lindo, né? Não é bacana, é legal. Olha como meu filho sabe mexer. Ele entra aqui, entra ali, ele faz aqui, é bacana. Porque se o menino não sabe mexer num tablet, ele é um troglodita. Então é melhor dar para ele um tablet, dar para ele uma senha, dar para ele a internet, dar para ele os joguinhos, que o cara entra lá dentro, começa a dialogar e daqui a pouco tem um pederasta, um maluco, um doido lá, explorando a criança. Que vantagem é essa? Adicção. Eu estou usando isso para usar como exemplo. Pense numa coisa que lhe deixa fissurado quando você não tem. O inferno vai ser um lugar mais ou menos assim. O cara vai buscar e não satisfaz, vai passar a eternidade querendo ser satisfeito e não vai conseguir. Pense na fissura eterna. Eu acho que esse é o pior castigo que puder existir para um ser humano. Sabe por quê? Todo ser humano foi feito para ser preenchido e ter prazer em Deus. Isto é vida eterna. Já pensou?
é satisfação plena. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O meu prazer está no Senhor. Sabe o meu prazer maior? Que preenche tudo, que eu não preciso ser dominado por nada, embora eu possa brincar com o tablet, eu possa brincar com o iPhone, eu possa brincar com a internet, eu posso brincar com qualquer coisa, mas essa porcaria não vai me dominar, porque eu sou dominado pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui não vai me deixar fissurado, e tem hora que eu breco mesmo. Para! Eu uso isso como exemplo, mas tem outras coisas na sua vida, e você sabe quais são, que lhe dominam. Aqui, então, o pior castigo para a raça humana, essa fumaça que sobe pela eternidade, é um indicativo desse vazio e desse castigo eterno. Aleluia! Fomos salvos da ira vindoura em Cristo Jesus. No verso 4, os 24 anciãos, aqui provavelmente representantes das 12 tribos de Israel, representante dos 12 apóstolos que inauguram a igreja. Os 24 anciãos, verso 4, prostram-se e adoram a Deus que estavam sentados no trono e exclamam de novo, amém, aleluia. Presta atenção no que está acontecendo no céu, para ver se é isso que acontece no seu coração. Os 24 anciãos, primeira coisa que eles fazem, prostram-se. Segunda coisa, proclamam com a boca. Quando eu fui no Muro das Lamentações, olhando aqueles judeus lá, eu tive o privilégio de perguntar para um deles, por que eles ficavam orando no muro com aquele gesto? Ele dizia, porque eu não posso orar só com a minha mente, eu quero que o meu corpo esteja envolvido na oração que eu presto ao meu Deus. É uma forma de adorar o meu Deus com todo o meu ser. Nós temos que parar com essa história de sermos crentes em Cristo, servos de Cristo, fiéis de Jesus Cristo, evangélico, não sei o quê, só no espírito, só na alma. O cara diz assim, não é porque eu louvo do meu jeito. Como? O jeito do ser humano deve ser um reflexo daquilo que é lá nos céus. Lá nos céus, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostram-se. Há um gesto corporal. Eu não estou chamando vocês aqui para ficarem de joelhos aqui agora, não. Eu estou só dizendo que o seu corpo integralmente devem ser dobrados diante de Deus, em tudo. E talvez a aplicação vá muito mais longe para dizer que seu cabelo, o seu corpo, seus órgãos sexuais, sua mão, sua saúde, tudo isso deve se manifestar como uma adoração a esse Deus maravilhoso. Prostre-se diante dele. Os muçulmanos não têm problema de fazer isso, nem os altos executivos muçulmanos. Eu conheço recentemente tive um papo de 2 horas com um muçulmano. Não foi na língua dele, mas foi falando na língua comum que ele entendia. 2 horas falando de Jesus, grande, podre de rico, sentado em petrodólar. Mas aquele camarada, ele pode estar onde ele for, ele pode estar em Manhattan, ele pode estar em Dubai, ele pode estar com a melhor roupa do mundo, ele pode estar com as coisas mais caras do mundo. Quando chega naquela hora, ele para, coloca seu rosto em terra e adora Alá. E nós, crentes em Cristo Jesus, nem temos coragem de adorar a Deus em casa, de manhã. A Bíblia, a oração, o levantar-se de joelhos, o prostrar-se diante de Deus, é um gesto que nós não temos. Talvez a gente deveria obrigar, né? Aqui era para obrigar, não precisa, não precisa. Ah, mas também eu adoro do meu jeito, adoro em espírito. É em espírito, mas é em verdade também. Em espírito não quer dizer que você se relegue a manifestação física, a manifestação gestual, a segundo plano, não. No céu está acontecendo isso. Ponto 1, seu corpo. Por isso adore a Deus com o seu corpo. Por isso Davi dançou diante da arca do Senhor. E a mulher disse, você está parecendo um doido, está parecendo um maluco. Maluco o quê? Eu estou fazendo diante do meu Deus.
eu danço nos forrós da vida, eu danço nas micaretas por aí, eu danço nos mucuripes da vida, eu pulo no estádio, eu vibro pela seleção e não deixo o meu corpo vibrar pelo meu Senhor, que está sentado no trono, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele merece toda a minha adoração, toda a sua adoração, toda a nossa adoração. Glória a Deus. Por isso me perguntar, por que esse povo da IBC bate palma toda hora? Eu espero que seja uma manifestação de adoração a Deus, amém? Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Duas coisas, o corpo. Segunda coisa, a fala. Abre a boca e fale do nome de Jesus. Fale. Exalte o Senhor. Não vos embriagueis com vinho. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, porque o cara quando toma uma, toma duas, ele fica para lá de Bagdá, fala pelos cotovelos, mas logo ele arruma briga, arruma confusão. Então Paulo está dizendo assim, não fique embriagado com vinho, dominado pelo vinho, porque vai haver contenda, mas se você for dominado pelo Espírito, aí você vai falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você vai cantar ao Senhor como um passarinho. Você vai falar das grandezas de Deus como um passarinho. Louvar ao Senhor como a natureza o faz. Então, o gestual aqui é importante, mas a declaração também o é. Salmo 107, verso 42, é um dos salmos mais intrigantes. Presta atenção, vê se tem aí, tem? Salmo 107, 42. Quando Deus faz maravilhas, a Bíblia diz, os retos, os que são de coração reto, que têm retidão, que andam na presença de Deus, eles veem isso e se alegram. Mas os ímpios fecham a boca. E aí vem o verso 5. Uma voz sai do trono, pronome possessivo, nosso Deus. Uma resposta natural dos que têm atitude e coração de servo. Agora, amados, vamos para as bodas propriamente dita aqui. Que coisa tremenda, verso 6. Mas antes de eu falar nas bodas do Cordeiro, eu quero que você preste atenção na importância da igreja de Jesus. Mateus 16, 18. Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Igreja é sinônimo de ajuntamento, de casa em casa. Paulo, em Atos capítulo 14, passava fortalecendo os discípulos, estabelecendo presbíteros, estabelecendo pastores em cada igreja. Não existe evangelho fora do corpo de Cristo. Visível, local. Essa coisa do indivíduo solitário, vivendo o cristianismo para o reino, do jeito dele, sem conexão com ninguém, é coisa da Babilônia. Acabe com isso. Porque o Senhor constituiu um corpo, chamou 12 para andar consigo. E se você quer saber se a congregação de Jesus era perfeita, e se você gostaria de frequentar aqueles cultos que ele fazia junto com os seus apóstolos, lá no Mar da Galileia, lá naqueles cantinhos, sabe o que tinha lá? Um que nega, um que duvida e outro que anda armado. Você não vai achar um lugar perfeito para se congregar, meu amigo. Porque se fosse perfeito, na hora que você entrar, deixou de ser perfeito. Ponto 1. Lembre-se, cristianismo é para ser vivido em comunidade. Por isso nós enfatizamos nessa igreja a necessidade dos grupos pequenos, a necessidade de estarmos juntos. Não só chamando pessoas para fazerem parte desta noiva maravilhosa que está sendo preparada para o Cordeiro, mas também para que esta noiva esteja sendo preparada e santificada a cada dia, através do amor mútuo, do cuidado mútuo, da abertura mútua. Preste atenção nisso, amados. Aqui a igreja arrebatada está prestes a entrar em cena e participar como noiva das bodas do Cordeiro. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava:
aleluia. De novo, reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Verso 6, outra antecipação celebrada, o quarto aleluia. Deus Pai está no trono, prestes a reinar na terra através de Cristo e o seu reino milenar. Olha o verso 7, regozijemo-nos, plural, vamos nos alegrar, como corpo, como igreja, vamos dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Convocação à alegria, à exultação, que traz glórias ao que possibilitou esse encontro maravilhoso da noiva à igreja com o noivo Cristo. Se você tem dúvida da associação da igreja com a noiva, é só ler Efésios capítulo 5. Maridos, amem vossas esposas como Jesus ama a igreja, a ponto de se entregar por ela, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Essa é a noiva. Jesus diz para mim, para você, marido, diz para nós amarmos a esposa, como Jesus nos ama, e não achar nela perfeição para ela ser digna do seu amor, mas muito pelo contrário, parece que quanto pior, melhor. Porque o amor derramado é que vai trazer limpeza, é que vai trazer restauração. A nossa função enquanto maridos é a restauração para apresentar essa mulher a Jesus, amada, gloriosa, limpa e lavada, santificada pela palavra. Casamento devia ser assim, 2 lascados dentro no altar, 2 lascados, perdidos. Se eu não presto, muito prazer, também não presto. Também não presto. Será que nós vamos conseguir ser felizes? Então, se você já não é feliz com Jesus, estou fora. Porque eu não posso te fazer feliz, eu não presto. Então eu também não presto. Você ama Jesus? Ama Jesus, pronto. Então vamos lá. Qual é a minha função? Aí pergunta, aí você decide amar essa mulher, como? Se ela não presta. Cara, é aí que tem que amar, porque Deus prova o seu amor para conosco, né? Pelo fato de sermos nós ainda, o quê? Pecadores. Ele entregou sua própria vida, seu filho, quando nós éramos inimigos e pecadores. Quem que inventou essa história de que essa mulher, aquele rapaz, aquela moça vai me fazer feliz? Que papo furado é esse? O pastor Zé Edson, ele explica bem direitinho lá no curso de noivo. Se você perdeu o curso, volta lá, que ele vai dizer. Você tem que olhar para a criatura, a outra pessoa, e entender, não, eu me simpatizei com essa aqui e vamos junto. Eu amo Jesus mais do que você, você ama Jesus mais do que a mim, e eu vou trabalhar para lhe tornar uma melhor discípula de Jesus e vice-versa. A responsabilidade do maridão, como Jesus ama a igreja. Por que que os caras descartam logo? Porque ele pensa que está casando com uma mulher perfeita, sem problema, sem defeito, que vai fazer ele feliz, vai enchê-lo de prazer e pronto. Na lua de mel o negócio já começa a dar errado. Ele já começa a descobrir depois do primeiro almoço. E depois ele, aí não era bem assim, não era bem assim, não era assim, não era assim. Aí ele dizia, sabe uma coisa, não amo mais. Como não ama mais, cara? Amor é compromisso de olhar para o outro e vê-lo derrotado, desgraçado, e ainda ter amor o suficiente para levantá-lo. É assim que Jesus faz com a gente. Quando eu disse quanto pior, melhor, quer dizer, quanto pior o indivíduo lá do outro lado, maior a manifestação do amor. Esse é o amor de Jesus que deve imperar na igreja de Cristo. Esse é o amor que você deve ter pelos seus irmãos. Esse é o amor que você deve ter em casa, pelos seus filhos, pelos seus pais. E quando você ama desse jeito, quando a coisa fica boa mesmo, aí é lucro, amigo. É aquela coisa do deleita-te no Senhor e Ele concede o que deseja o teu coração. Ele faz transbordar o seu copo. Então, amar como Jesus amou e ama a sua noiva. E Ele a prepara. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11:2.
porque eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. 2 Coríntios 11, 2. Paulo diz: eu olho para vocês com o zelo de Deus, porque eu estou fazendo o possível para preparar vocês, santificar, limpar, lavar pela palavra, para apresentar vocês ao marido Jesus. Olha lá, gente, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Isso aí era a forma que Paulo olhava para a igreja, para os discípulos. Eu estou lutando para isso. Eu como pastor, 30 anos esse ano aqui, março, faz 30 anos que eu cheguei nessa comunidade. Meu compromisso não é com vocês, é com Jesus. Meu compromisso primário é pregar a palavra para que através da palavra vocês sejam aperfeiçoados e sejam apresentados ao noivo, ao Senhor, ao marido eterno, a Jesus, nosso Salvador. Com esse zelo paulino. Regozijemo-nos, alegremos-nos. Chegou a hora do casamento do Cordeiro. Verso 7. Chegou a hora. Esposa, aqui é esposa, a mesma figura é aplicada à Nova Jerusalém que desce dos céus. Cristo purifica a sua igreja para apresentá-la a si mesmo, enquanto ordena a igreja que promova a sua própria purificação, à luz do seu iminente retorno. Vai acontecer a qualquer momento. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. E no final, verso 8, a noiva ganha as vestiduras brancas em contraste com a luxúria da meretriz. O linho finíssimo representa os atos de justiça dos santos, o ato de justiça divina pelos santos, o alvejar das vestiduras com o sangue do Cordeiro. Por isso o verso 9 ele diz: felizes, bem-aventurados os que são chamados às bodas do Cordeiro. Escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Eu quero talvez cravar na sua memória, com a ajuda do Espírito de Deus, só Ele pode fazer isso, a importância da igreja, a importância de você pertencer ao corpo de Cristo, a esta noiva. Não minimize. Não fica brincando de pular de um lado para o outro, ou tentar viver um cristianismo completamente alheio. Nós precisamos nos juntar debaixo dessa igreja maravilhosa, não da tenda, não do local físico. Mas juntos nós temos muito mais força para lutar contra as hostes infernais da meretriz, da Babilônia, do inimigo de Deus. Você fora do corpo, você está desprotegido, amado. Procure um grupo pequeno, abra um, comece um. Você tem duas missões de acordo com esse texto, em relação à igreja de Jesus. Uma, chamar pessoas para fazer parte desse momento, para que elas saiam das trevas, venham para a luz, saiam da Babilônia, venham para a Jerusalém prometida, e façam parte da igreja de Jesus, fazer discípulos. O mestre está voltando, o tempo urge. A hora é essa. E a outra coisa é, que prazer a gente fazer parte desse processo de restauração, de preparação da noiva, da igreja. Isso significa investir a sua vida na vida de outros. Significa deixar que outros invistam na sua vida, para você se tornar um melhor cidadão do reino dos céus, aqui e agora, enquanto a gente antecipa essas coisas maravilhosas que acontecerão no futuro. Aleluia! Salvação e glória pertencem ao nosso Deus. O Senhor está assentado no seu sublime trono. E esse Senhor tem a história nas suas mãos.
esse mesmo Senhor tem a tua história nas mãos. Ele mudou a minha história. Não é isso que a gente canta? Ele mudou a minha história e mudou a sua história. Não vamos nos alienar nessa Babilônia que nos cerca aqui e agora. Nós não precisamos apontar para o Vaticano, já basta o que nós temos aqui na nossa cidade. E Deus nos deixou aqui como agência, braço avançado da sua igreja, para a gente ser sal e luz nessa sociedade, fincados e firmados na palavra de Deus, sofrido, com sofrimento, com luta, com perda, com renúncia sim. Mas lembre-se, enquanto você espera pela manifestação do Senhor, louve e acredite que a justiça Ele fará. Nada vai ficar impune. Deus não precisa de câmeras de segurança. Os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Isso é o que a Bíblia diz. Confie. Mas acima de tudo, além de apontar para os outros e para a injustiça, olhe para a sua própria vida. Purifique-se, busque a santificação, procure andar na presença de Deus, vamos andar em piedade, vamos adorar esse Jesus de forma radical, e que nos chamem de radical os cristofóbicos. É porque eles não entendem esse amor. Mas quem sabe, se eles conhecerem esse amor através de um povo que realmente ama e tem misericórdia e que vive, eles também serão transformados. Quero convidar você a adorar o Senhor comigo. Vamos cantar de novo um cântico aqui, que vai ser um eco daquilo que vai acontecer na eternidade. Os 24 anciãos prostram-se, dobram-se, adoram ao Senhor. Curva a sua cabeça um minuto só em oração, se quiser e puder. Eu quero também deixar uma oportunidade hoje à noite para qualquer pessoa aqui neste auditório que queira ver a sua história mudada, que queira um mas sob a intervenção divina, que gostaria de hoje entregar a sua vida a Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu por nós, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem um controle da história, aquele que pode vindicar a sua causa, aquele que pode te perdoar de verdade e lhe dar um novo recomeço, te fazer uma nova criatura ou parte de uma nova criatura. Será que tem alguém aqui, talvez alguém que está nos ouvindo lá pela internet, aí onde você está, o Senhor está te vendo. Entrega a sua vida a Jesus agora e diz: Senhor, reina sobre o meu ser, sobre a minha vida, minha casa, meu corpo. Entra na minha casa, Senhor. Eu me entrego. Eu quero ser um discípulo do Senhor, quero ser parte da igreja do Senhor. Quando eu digo a vocês que esse compromisso não é primariamente com esta igreja, eu estou dizendo que o seu compromisso é acima de tudo com Cristo e depois com a igreja de Cristo. Mas o passo primário é Jesus. Tem alguém aqui nesse auditório que tem hoje a disposição, o entendimento, a coragem de dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Hoje é meu dia, eu quero me manifestar publicamente. Tem alguém aqui? Levanta a sua mão. Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho uma luz aqui, eu não vejo tudo. Mais alguém hoje à noite? Coragem para dizer? Coragem para dizer: hoje é meu dia. Aleluia. Lá atrás, eu estou vendo, lá atrás, eu estou vendo. A Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Não tem agente secreto de Jesus, não. Por isso a gente chama para um compromisso. Ah, mas é levantar a mão que salva? Claro que não. Levantar a mão é um gesto que advém daquilo que aconteceu lá dentro no seu coração e no coração desses que hoje ouviram a palavra de Deus. E quem sabe já foram trazidos aqui, evangelizados, vieram para uma manifestação pública. Tem mais alguém hoje à noite? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, querido. Glória a Deus. Irmãos, quantos crentes em Jesus tem ao redor desse senhor aí? Levanta, dá um abraço nele, em nome de Jesus. Família de Deus. Pelo menos uns 3 ou 4, 5 abraços. Abraça ele aí, ora com ele aí agora.
Esse pessoal que entregou a vida a Jesus, ora com ele aí agora, né? Onde ele está? Onde está? Onde estão essas pessoas? Lá atrás, eu vi uma senhora lá atrás. Levanta sua mão de novo, senhor. Eu vi alguém ali atrás. Dá um abraço nela. Ora com ela agora, em nome de Jesus. Confirma no coração dela que o Senhor agora é dono dessa vida, dono dessa história. E todos vocês que hoje fizeram uma decisão por Jesus, ao final desse culto, procurem lá naquela palhocinha um local onde você se identificará com algum grupo em algum lugar. A gente vai fazer um contato com vocês. E se você veio para cá com alguém que já lhe conduziu de um PG de algum lugar, tudo fica mais fácil. Mas ajudem essas pessoas, irmãos. Nós somos uma família. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor.